Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia se reúnem em um encontro histórico para negociarem o fim da guerra na Ucrânia. Donald Trump recebe Vladimir Putin com tapete vermelho e aplausos no Alasca. O encontro pode durar até o fim da noite de hoje. O governo federal anuncia o plano que visa proteger exportadores e trabalhadores de sobretaxas de Donald Trump. Entre as medidas, 30 bilhões de reais em linhas de crédito. Adiamento na cobrança de impostos das empresas. E compras de produtos destinados aos Estados Unidos. O desemprego cai em 18 estados brasileiros no segundo trimestre deste ano. 2 estudantes morrem em uma colisão entre 2 ônibus que levavam universitários no Ceará. Acabou, o ônibus da universidade carrega a gente. Negar de Sobral. Morreu 2 minutos. O influenciador Ítalo Santos e o marido são presos preventivamente em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e o do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. O SUS vai oferecer um novo teste para diagnosticar câncer de colo de útero em todo o país até o fim de 2026. O Jornal Mundial está começando. Nesta sexta-feira, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia se reuniram no Alasca para discutirem negociações sobre a guerra na Ucrânia. Donald Trump recebeu Vladimir Putin com tapete vermelho e aplausos. Sem a presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os dois negociam um cessar-fogo no conflito. A reunião pode se estender até o fim da noite. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o colega dos Estados Unidos, Donald Trump, vão discutir formas de solucionar o conflito na Ucrânia durante a reunião de sexta-feira no Alasca. O Kremlin divulgou detalhes nesta quinta sobre o encontro, que vai começar às 4:30 da tarde no horário de Brasília. Все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11. Tudo começará amanhã, 15 de agosto, aproximadamente às 11:30, horário local, em uma conversa entre Vladimir Putin e Donald Trump. Essa conversa ocorrerá individualmente, naturalmente com a presença de intérpretes. Em seguida, serão realizadas negociações com as delegações, que continuarão durante um café da manhã de trabalho. E эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Após a conclusão das negociações, Vladimir Putin e Donald Trump realizarão uma coletiva de imprensa conjunta, onde resumirão os resultados das negociações. O assessor afirmou que a resolução da crise ucraniana será o tema principal da conversa, mas não o único. Mas é claro, questões mais amplas de garantia da paz e da segurança também serão abordadas, bem como questões internacionais e regionais atuais e mais urgentes. Na véspera do encontro, Putin elogiou os esforços dos Estados Unidos para acabar com o conflito na Ucrânia. Gostaria de compartilhar com vocês nossa posição com o atual governo dos Estados Unidos, que, como todos sabem, está, na minha opinião, fazendo esforços bastante vigorosos e sinceros para interromper as hostilidades, pôr fim à crise e chegar a acordos que atendam aos interesses de todas as partes envolvidas neste conflito. Este será o primeiro encontro presencial entre os dois presidentes desde o retorno de Trump ao poder em janeiro. A última coletiva de imprensa conjunta entre os dois aconteceu em 2018, após uma reunião em Helsinki, na Finlândia. Encerrada a cúpula entre o presidente russo Vladimir Putin e o colega americano Donald Trump no Alasca nesta sexta-feira. Em uma coletiva de imprensa, o líder do Kremlin afirmou que as conversas ocorreram em uma atmosfera construtiva e mutuamente respeitosa. O encontro foi marcado para tentar encontrar caminhos para alcançar a paz na Ucrânia após mais de 3 anos da guerra iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022.
O Ministério da Defesa russo anunciou que Moscou e Kiev trocaram ontem 84 prisioneiros de guerra. A troca ocorreu na véspera da reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump. Imagens dos governos da Rússia e da Ucrânia confirmaram nesta quinta-feira a troca de prisioneiros de guerra. A iniciativa ocorre na véspera de uma reunião de cúpula no Alasca entre o presidente russo Vladimir Putin e seu homólogo americano Donald Trump sobre o conflito. De acordo com Moscou, 84 militares russos voltaram do território controlado pelo regime de Kiev. Em troca, 84 prisioneiros de guerra das Forças Armadas ucranianas foram entregues. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou a troca e disse que incluiu tanto militares quanto civis. Zelensky ainda explicou que entre as pessoas libertadas estão civis detidos pelos russos desde 2014, além de soldados que participaram da defesa da cidade portuária de Mariupol, cercada pelo exército russo em 2022. Segundo Kiev, os Emirados Árabes Unidos desempenharam um papel de mediação, assim como em operações similares anteriores. As trocas de prisioneiros e corpos de soldados mortos é um dos últimos âmbitos em que Rússia e Kiev continuam cooperando mais de 3 anos e meio após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia. O Plano Brasil Soberano foi oficialmente lançado na última quarta-feira em Brasília, com um pacote de medidas para proteger a economia diante das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O governo promete crédito, incentivos e busca de novos mercados para minimizar os impactos sobre exportações e empregos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou um pacote de medidas de alívio econômico frente às tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros, que entraram em vigor na última quinta-feira. O chamado Plano Brasil Soberano foi apresentado nesta quarta-feira em Brasília, em uma cerimônia que contou com a presença do presidente, ministros de Estado e os presidentes da Câmara e do Senado. De acordo com o Palácio do Planalto, 3 eixos principais foram traçados: fortalecimento do setor produtivo, proteção aos trabalhadores e diplomacia comercial e multilateralismo, com o objetivo de proteger exportadores brasileiros, preservar empregos e incentivar investimentos em setores estratégicos e assegurar a continuidade do desenvolvimento econômico do país. A gente vai continuar teimando em negociação, porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Eu não quero conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os Estados Unidos. Agora, a única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. Através do Fundo Garantidor de Exportações, vão ser disponibilizados 30 bilhões de reais para crédito com taxas acessíveis, além de ampliar as linhas de financiamento às exportações, prorrogar a suspensão de tributos para empresas exportadoras, aumentar o percentual de restituição de tributos federais e facilitar a compra de gêneros alimentícios por órgãos públicos. O presidente também indicou que, se as relações comerciais com Washington estão em baixa, o momento é de buscar novas oportunidades. Então, ao invés de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar em outro lugar. O mundo é grande, o mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil. Todo mundo sabe que nós somos do bem. Todo mundo sabe que a gente não quer brigar com ninguém, que a gente faz concessões, mas a gente não merecia isso. Segundo o governo, as novas tarifas americanas afetam 36% das exportações do Brasil para os Estados Unidos, o equivalente a 14 bilhões e meio de dólares em 2024, quase 80 bilhões de reais. Durante o evento, Lula comentou o relatório publicado na véspera pelo Departamento de Estado americano, que indicava uma deterioração dos direitos humanos no Brasil no último ano, e afirmou que é preciso olhar o que acontece no país que está acusando o Brasil. E ninguém está desrespeitando regras de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. No documento produzido pelo Departamento de Estado americano, que serve de base para organizar as prioridades do presidente Donald Trump em política externa, além do Brasil, Reino Unido, França e Alemanha, também foram citados como países em que houve deterioração dos direitos humanos. Mas El Salvador, por exemplo, governado por Nayib Bukele, um grande aliado do republicano em sua luta contra a imigração ilegal, especialmente desde que aceitou encarcerar imigrantes deportados pelos Estados Unidos em troca de dinheiro, Washington afirmou que não houve abusos significativos de direitos humanos no último ano.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu ontem o agendamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados na ação penal da trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu nesta quinta-feira, 14 de agosto, o agendamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e mais 7 aliados na ação penal da trama golpista. No último dia 13, acabou o prazo processual de 15 dias para que as defesas dos réus do núcleo 1 da trama golpista entregassem as suas alegações finais, a última etapa antes do julgamento. O pedido foi feito ao presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, colegiado responsável pela análise da ação. Além de Alexandre de Moraes, que é relator do caso, a primeira turma é formada pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça de patrimônio tombado. Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão. A expectativa é que o julgamento aconteça na segunda quinzena de setembro, ou seja, daqui mais ou menos um mês. São réus do núcleo 1: Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro de Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, Paulo Sérgio Nogueira, general, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice em sua chapa de 2022, e Mauro Cid, que é tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Daqui a pouco, o desemprego cai em 18 estados brasileiros no segundo trimestre. E o SUS vai oferecer um novo teste para diagnosticar câncer de colo de útero em todo o país até o fim de 2026. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Notícias do mundo esportivo no Hora do Esporte, toda quarta, às 18 horas, com Eduardo Pires. Sábado News, todo sábado de manhã, com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo, com Clara Bezerra, às 19 horas. O esquema de corrupção e lavagem de dinheiro da Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, envolvendo o prefeito Marcelo Lima, tinha celulares clandestinos e códigos especiais para impedir a identificação dos envolvidos, segundo aponta a investigação da Polícia Federal. Vigiando a reportagem de João Pedro Coutinho. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Estafeta contra um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Prefeitura de São Bernardo do Campo, São Paulo, que resultou no afastamento do prefeito Marcelo Lima do Podemos por 1 ano e no uso de tornozeleira eletrônica. 2 empresários e um servidor foram presos. Segundo as investigações, uma organização criminosa desviava recursos de contratos da Prefeitura e da Fundação ABC com empresas de obra, saúde e manutenção. O grupo usava celulares clandestinos e códigos como lixo e saúde para identificar empresas e serviços, dificultando o rastreamento. O principal operador financeiro seria Paulo Irã Paulino Costa.
auxiliar legislativo na Lesp, que controlava repasses e pagava despesas pessoais do prefeito, da primeira-dama e da filha, incluindo mensalidade de faculdade de R$8,2 mil. Ele está foragido e no mês passado a PF apreendeu 14 milhões em dinheiro. Outro servidor também é Antônio René da Silva Chagas, diretor na Secretaria de Coordenação Governamental, e também atuava na arrecadação e no repasse de recursos ilícitos. Empresários como Edmilson Carvalho, da Terraplanagem, Alzira Franco, foram presos e 400 mil foram encontrados na casa dele. A vice-prefeita Jéssica Cormico Davante assumiu o comando da cidade. Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A prefeitura disse colaborar com a apuração e garantir que os serviços à população não serão afetados. Essas informações, João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. A taxa de desemprego caiu em 18 estados brasileiros no segundo trimestre de 2025, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral divulgada hoje pelo IBGE. Nas outras 9 unidades da federação, o índice ficou estável, com oscilações menos expressivas na comparação com o primeiro trimestre do ano. Tiveram queda na taxa de desemprego os estados de Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Alagoas, Amapá, Piauí, Paraíba, Minas Gerais, Pará, Bahia, Amazonas e Rio Grande do Norte. Tiveram estabilidade os estados de Pernambuco, Distrito Federal, Sergipe, Acre, Roraima, Tocantins, Paraná, Mato Grosso e Rondônia. As maiores taxas foram de Pernambuco, com 10,4%, Bahia 9,1% e Distrito Federal 8,7%, e as menores de Santa Catarina 2,2%, Rondônia 2,3% e Mato Grosso 2,8%. Segundo o IBGE, a média geral do desemprego no Brasil foi de 5,8%, o que representa uma queda em relação ao primeiro trimestre, quando a taxa ficou em 7%. Além disso, o resultado divulgado hoje foi a menor taxa para o período desde que o IBGE começou a calcular o índice em 2012. Uma operação policial prendeu hoje 8 pessoas no estado de São Paulo acusadas de aplicar o chamado golpe do falso advogado. Mais de R$500 mil do grupo em contas bancárias e criptomoedas foram bloqueados pela Justiça. Usando credenciais vazadas de advogados, os criminosos obtêm acesso a processos judiciais em andamento, colhendo informações detalhadas das ações e dados das partes envolvidas. A partir daí, entram em contato com as vítimas, passando-se pelo advogado real ou alguém do respectivo escritório e pedem o pagamento de supostos impostos ou taxas, alegando serem necessários para concluir o processo ou levantar valores judiciais, como no caso de precatórios. As vítimas induzidas em erro pela riqueza de detalhes acabam fazendo as transferências solicitadas. Batizada de Quimera, a operação também cumpriu 9 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, São Sebastião e Mongaguá. Foram apreendidos carros, dinheiro em espécie e aparelhos eletrônicos que faziam parte da central de execução dos golpes. A operação foi conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, ligado ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, e contou com o apoio operacional da Polícia Civil de São Paulo e da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal. No total, 50 policiais participaram da ação. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado pelo meio eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar até 23 anos de reclusão. Uma plataforma digital da Ordem dos Advogados do Brasil permite verificar a identidade de advogados de forma rápida e segura para ajudar a população a não cair no golpe. O site é confirmaadv.oab.org.br. Se a pessoa tiver sido vítima de uma tentativa de golpe ou feito pagamento indevido, é possível fazer uma denúncia diretamente pelo canal oficial da OAB Nacional. O site para fazer denúncias é fiscalização.oab.org.br.
Dois ônibus universitários da cidade de Marco, no interior do Ceará, colidiram na madrugada de hoje, deixando 2 estudantes mortas. Dois ônibus universitários colidiram na cidade de Marco, interior do Ceará, na madrugada desta sexta-feira, deixando 2 estudantes mortas. Alessâmia Menezes e Eduarda Rocha eram amigas e cursavam farmácia. O acidente ocorreu na rodovia BR-402, próximo ao Triângulo de Marco, na região norte do estado. Outras 2 vítimas foram socorridas com vida. Os veículos realizavam o transporte diário de estudantes entre os municípios de Sobral e Marco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para uma ocorrência de desencarceramento de múltiplas vítimas. No ônibus que seguia à frente não foram identificados feridos, conforme os bombeiros. Já no segundo veículo, as equipes encontraram 4 vítimas presas nas ferragens, 2 com vida e 2 mortas. A vítima em estado mais grave, uma jovem de 21 anos, foi retirada primeiramente. Ela estava consciente e orientada, porém com fratura exposta na perna esquerda, ferimentos no rosto e fratura no braço esquerdo. A segunda vítima, com vida, uma jovem de 20 anos, apresentava ferimentos e membros inferiores presos. Em seguida, foram desencarcerados os corpos das estudantes Alessâmia Menezes e Eduarda Rocha. Eduarda fazia o 8º semestre de farmácia e Alessâmia fazia o 6º semestre do mesmo curso. Em nota de pesar, a prefeitura da cidade de Marco confirmou as identidades das vítimas e lamentou as mortes. A universidade onde as jovens estudavam também se manifestou. Em nota publicada nas redes sociais, a Uninta informou que vai decretar luto de 3 dias e suspensão às aulas do curso de farmácia hoje. O influenciador Ítalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, foram presos hoje em São Paulo. Ítalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. O influenciador Ítalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, foram presos nesta sexta-feira, 15 de agosto, em São Paulo. Ítalo Santos é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. O caso ganhou repercussão após o vídeo do influenciador digital Felca viralizar no YouTube, denunciando casos de adultização de crianças e adolescentes na internet. Desde 2024, Ítalo Santos estava sob investigação do Ministério Público da Paraíba por suspeita de exploração de menores e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. As apurações surgiram após denúncias anônimas pelo Disque 100 e relatos de vizinhos sobre festas com bebidas alcoólicas e cenas de conotação sexual envolvendo menores de idade. A Justiça da Paraíba já havia determinado a suspensão imediata de todos os perfis de Ítalo Santos nas redes sociais, a proibição de contato com adolescentes citados nas investigações e a desmonetização de conteúdos. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em suas residências, recolhendo eletrônicos para análise da perícia. Nessa quinta-feira, 14 de agosto, segundo informou a CNN, a defesa de Ítalo Santos negou as acusações, afirmando que sempre agiu dentro da lei e que todo o conteúdo com menores foi gravado com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis. Os 10 dias de negociações tensas do Tratado Global contra a Poluição por Plástico em Genebra foram concluídos na madrugada de hoje com um fracasso amargo para o meio ambiente e a diplomacia. 10 dias de negociações tensas em Genebra foram concluídos na madrugada desta sexta-feira sem um tratado global contra a poluição por plástico. O equatoriano Luiz Vaias Valdivieso, que presidiu a reunião, apresentou 2 versões diferentes do rascunho em 24 horas, a última delas durante a noite, em meio a um clima de caos e expectativa. Mas os chefes da delegação, reunidos em uma sessão extraordinária ao amanhecer, não conseguiram chegar a um acordo sobre o texto final, apesar de alguns avanços na redação. Perdemos uma oportunidade histórica, mas precisamos retomar o caminho e agir com urgência. O planeta e as gerações presentes e futuras precisam deste tratado. Temos a responsabilidade de continuar este processo até atingirmos nosso objetivo, sempre trabalhando com base no consenso. Não há outro caminho eficaz. Não há outra maneira efetiva de avançar.
Ao longo do processo, uma batalha foi travada entre dois lados aparentemente irreconciliáveis. Os ambiciosos, incluindo a maioria dos países latino-americanos, a União Europeia, Canadá, Austrália, a África e as nações insulares, que querem reduzir a produção global de plástico e controlar as moléculas mais prejudiciais à saúde. Por outro lado, os países produtores de petróleo rejeitam quaisquer restrições à produção ou proibições de moléculas ou aditivos perigosos e não toleraram o fato de as negociações se basearem em todo o ciclo de vida do plástico, ou seja, desde a substância derivada do petróleo até seu estado residual. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse em uma entrevista que o SUS vai oferecer um novo teste para diagnosticar câncer de colo de útero em todo o país até o fim de 2026. A reportagem é de Elisiane Victória. SUS vai oferecer novo teste para diagnosticar câncer de colo de útero em todo o país até o fim de 2026, diz ministro da Saúde. O exame Papa Nicolau, que é feito para diagnosticar câncer de colo de útero, passa a ser substituído por uma técnica mais rápida e precisa. O lançamento do procedimento no Sistema Único de Saúde, SUS, acontece nesta sexta-feira, dia 15, no Recife. Com o novo teste, as mulheres só precisam fazer o rastreio da doença a cada 5 anos. Atualmente, esse prazo é de 3 anos com o Papa Nicolau. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o câncer de colo de útero é o que mais mata as mulheres no norte e nordeste do Brasil. A meta do governo federal é cumprir o que está previsto em lei, que é diagnosticar a doença em 30 dias e em até 60 dias dar início ao tratamento. De Elis para o JM. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite. Amanhã não haverá Sábado News, mas você vai acompanhar mais notícias com João Pedro Ferreira e Victoria Maciel aqui no JM. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.